se eles eram marginais ou não, isso tem que ser averiguado por um juiz. A gente não tem pena de morte no Brasil pra gente chegar na favela atirando. Olá, terráqueos. Hoje a gente vai falar, infelizmente, da mega operação que teve aqui no Rio de Janeiro, que na verdade foi uma chacina que aconteceu. E não tem como a gente ficar calado nesse momento, nem abraçar o discurso que a mídia quer que a gente abrace, porque a mídia só vai fazer você odiar o oprimido e amar o opressor. Então a gente vai aqui trazer um vídeo do Arvro falando sobre tudo o que aconteceu nessa mega operação e a gente vai falar todos os pontos importantes. Vou falar tudo que eu acho sobre isso. Mas antes já queria pedir, obviamente, porque esse vídeo o YouTube não vai gostar muito dele, né? Porque tem imagens fortes. Então já queria pedir para você deixar aquele engajamento, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente para a continuidade desse canal, para eu continuar trazendo esses conteúdos, aqui na tela tem um Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, Camarada Luna, ou você também pode se tornar membro aqui do canal. É isso, preparem-se e bora lá. Mais uma vez, nós assistimos uma chamada mega operação para que possam dar fim aos bandidos, aos traficantes, aos milicianos. Mas acontece, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Olha isso, gente. Quem está falando aqui é alguém que morou no morro 57 anos da minha vida. E vejo essas cenas, não, de forma nenhuma, não vejo essa cena como uma coisa natural. Não pode ser natural você ir para um território onde tem milhares de pessoas e querer fazer uma operação a céu aberto, colocando as famílias em pânico, colocando as crianças fora da escola. A maioria das escolas do Rio de Janeiro teve as aulas paradas por conta da operação. A minha mãe, ela é professora de escola estadual e ela trabalha numa escola que é no Complexo do Alemão. E ela sempre fala que volta e meia tiroteio, que volta e meia as crianças têm que atravessar as rampas que são abertas quando está tendo tiroteio. Qual é o objetivo dessas operações? Quem se beneficia com essas operações? A Benedita foi gigante nessa fala dela, foi gigante. Essa é a Benedita da Silva, um caso raríssimo de alguém que governou o Rio de Janeiro sem ser acusada de corrupção ou presa depois de exercer o poder por lá. Uma mulher preta que governou o Rio de Janeiro sempre foi julgada, sempre foi menosprezada. Eu ouvi desde pequena gente falando mal de Benedita, sempre. Quando a Benedita diz que nada do que aconteceu no Rio nos últimos dias é natural, de que tipo de violência ela está falando exatamente? Quem pode ajudar a entender é a Beatriz, que conta em que estado encontrou o corpo do sobrinho dela. Sabendo da localização do Ravel por um vídeo rodando, entendeu? A gente reconheceu vários mortos no chão. Quando o homem pegou a cabeça dele e colocou dentro do saco. Eu tenho o vídeo aqui. Se vocês quiserem ver, eu mostro o vídeo pra vocês. Vocês acham isso legal, gente? Vocês acham isso normal, gente? Uma pessoa ter sido decapitada numa operação num estado onde não existe pena de morte? Com qual justificativa alguém foi assassinado sem nenhum tipo de julgamento? Porque aos brancos, aos não favelados, aos que têm a herança que importa, aí é julgamento, né? Aí é, nossa, demora anos pro Bolsonaro ser preso. Mas quem não tem a herança que importa, aí é isso. Morre e da forma assim mais brutal que possa existir. É inegável que houve muita violência e é inegável que houve um tipo de violência dos mais sujos, dos mais torpes, dos mais doentios. Aquele tipo de violência que só se justifica pelo prazer que ele pode fornecer a quem pratica tal violência.
Ou será que a prática da decapitação cumpre um papel para a lei e para a ordem? Não, de maneira alguma. Nenhuma pessoa mentalmente saudável diria o contrário. E mesmo assim, muita gente no Brasil apoia a violência que gerou todo esse sofrimento. E o apoio dessas pessoas está sendo conquistado agora, numa segunda operação. Uma segunda operação que não é policial, é uma operação comunicacional e que está acontecendo agora mesmo, tentando sustentar que todas essas pessoas são criminosas e que de fato mereciam morrer. O que é uma enorme mentira. Uma enorme mentira, sabe por quê? Porque eu vou mostrar para vocês aqui agora uma reportagem que eu vi hoje no ICL. O governo do RJ se baseia em horário, local e roupas para dizer que mortos eram criminosos. Como assim, gente? Como assim? Advogados aqui, me contem. Isso aqui é alguma forma séria de você fazer? É a forma correta de você julgar alguém e executá-la? Como assim? Tá ligado? Cometem a chacina na periferia e nenhum tiro é disparado na Faria Lima, onde de fato estão as cabeças do crime organizado, né? Essa é a verdade. Segundo o governo, os mortos usavam roupas de combate, como botas e fardas camufladas. A Secretaria de Polícia Civil exibiu um vídeo que mostra uma pessoa cortando a roupa de um dos corpos na praça onde eles foram enfileirados. Segundo a polícia, isso revela indícios de fraude processual. Nós temos imagens deles, todos paramentados, com roupas camufladas, com colete balístico, portando essas armas de guerra aqui. Aí apareceram vários deles só de cueca ou só de short, descalços, sem nada. Então nós temos imagens de pessoas que retiraram esses corpos da mata e colocaram em via pública e tirando a roupa desses marginais. E também é importante mencionar que a Polícia Civil está instaurando um inquérito policial na 22ª DP, na Penha, para investigar essas pessoas pelo crime de fraude processual. Cara, chega a ser inacreditável. Você vai, invade a casa das pessoas, mata os filhos delas, os sobrinhos, os afilhados, os familiares, as pessoas queridas. E aí agora você vai julgar os familiares por ter recolhido os corpos dos seus entes queridos que foram mortos sem julgamento algum, porque se eles eram marginais ou não, isso tem que ser averiguado por um juiz. A gente não tem pena de morte no Brasil pra gente chegar na favela atirando. Isso não existe. Simplesmente não existe. E a gente tá vendo o Estado brasileiro, o governo do Rio de Janeiro, e inclusive a porcaria do Eduardo Paes, já o que? Fez um aceno bastante claro à direita, falando que vai estar mais próximo do PL, parabenizando o Cláudio Castro pela operação bem-sucedida que matou os marginais. O fato é que o Brasil nem sabe quantos morreram. Como é que o país poderia saber exatamente quem são essas pessoas que foram executadas? E eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando que a minha fala é o típico discurso de quem defende bandido. E ótimo, porque com todo o respeito, é a sua atenção que eu gostaria de solicitar. É você que eu gostaria que me ouvisse dessa vez. É de doer. Pra gente é de doer, de vir essa casa dizer que nós, a esquerda protege bandido. Nós protegemos as famílias decentes, que vai limpar a casa dos senhores e das senhoras, que cuida dos seus cachorros, dos seus filhos. São essas pessoas que nós defendemos. E elas moram lá porque não podem morar no palácio onde nós moramos. Sabe por que elas moram lá? Elas moram lá porque seus antepassados foram roubados do seu país de origem, foram roubados de suas famílias para trabalhar forçadamente para o senhor de escravo aqui no Brasil, para serem vendidas como objetos. E aí, quando houve o fim da escravidão, não fizeram porra nenhuma para incluir essas pessoas na sociedade, para dar condições dignas de trabalho e de vivência, de moradia. E aí as pessoas tiveram que ir morar onde dava, que foram as favelas. Ninguém deu condição para ninguém nunca.
E aí é muito lindo apontar o dedo no final, sendo que são essas pessoas que movem esta merda de país. São essas pessoas que cuidam dos seus filhinhos enquanto tu tá indo trabalhar na Faria Lima. Se não tivesse a favela tomando conta, fazendo comida, limpando a casa, a burguesia ia ter o quê? Se você considerou isso que aconteceu no Rio de Janeiro um sucesso, palavra usada pelo governador do estado, eu obviamente discordo de você. Mas é com você que eu gostaria de falar, respeitosamente. Eu não estou aqui para te mostrar que você está errado e eu estou certo. Longe disso. Tudo que eu quero é encontrar um ponto, por menor que seja, em que a gente possa concordar. Eu sou Arvro e eu espero ser digno da sua atenção. No começo de outubro de 1992, houve uma briga entre dois internos do Carandiru, onde estavam presas mais de 7.000 pessoas. Essa briga tirou um dos pavilhões da rotina. E era uma briga banal, coisa que o Carandiru já tinha visto antes e resolvido antes. Só que daquela vez, a PM invadiu o pavilhão. Não havia nenhuma necessidade de invadir o pavilhão. Eles normalmente, quando aconteciam essas coisas, não havendo reféns, eles fechavam o pavilhão, cortavam a água e a luz e não entregavam comida. Fechava o pavilhão, não dava água, nem luz e nem comida. Humanidade, né? Humanidade. No dia seguinte, os líderes apareciam para fazer um acordo. Não foi o que aconteceu, era a véspera de eleição, e a polícia militar que estava ali recebeu ordens para entrar e dominar a qualquer preço. É muito importante isso, porque a gente já está no plano de campanha para a eleição. E não se enganem, gente. Essa operação do Cláudio Castro foi uma campanha eleitoral que ele está fazendo. Ele fez isso como campanha eleitoral para se aproximar das pessoas que compram e que acreditam nesse discurso da direita de que a segurança pública vai ser resolvida quando matar as pessoas da favela. Isso foi um plano eleitoral dele. Olha que incrível. E olha como a política, ela faz parte de tudo da nossa vida. Então, não dá pra gente tampar os olhos e falar, ai não, isso aqui não me compete porque eu não moro lá no Complexo da Penha. Porque eu não moro no Complexo do Alemão. Tá de sacanagem, né? Hoje foi o trabalhador do Complexo da Penha e do Alemão. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser o seu filho. Amanhã pode ser o seu sobrinho. Amanhã pode ser alguém que você gosta. Porque essa é a política de segurança pública do Brasil. Essa é a política de segurança pública do capitalismo latino-americano. Infelizmente. E o preço foi esse, 111 pessoas que morreram. E essas 111 mortes entraram para a história como o Massacre do Carandiru, que na época também foi comemorado e celebrado como um sucesso. O Drauzio Varela tem um livro excelente sobre esse episódio chamado Estação Carandiru. E ele é a pessoa certa para contar o que aconteceu depois do massacre. Alguns presos usaram a violência do Estado como justificativa para se organizar, inicialmente de maneira muito brutal. A ideia era dominar a cadeia de tal forma que nada parecido com outubro de 1992 pudesse se repetir. Essa organização ou facção, foi batizada como Primeiro Comando da Capital. Foi por PCC. causa do massacre do Carandiru que surgiu o PCC. Não sou eu que estou dizendo. O PCC tem 2 artigos quando eles colocam as intenções dele, a justificativa para ter surgido. Quais são eles? Primeiro, livrar os presos da repressão do Estado. Esse é o primeiro estatuto do PCC. E o segundo, vingar os 111 que morreram no Carandiru. E aí, eu me lembro do Tupac, imediatamente, falando do Thug Life, né? O ódio que você dá para as crianças volta. E é exatamente isso, gente. É exatamente isso. O PCC é uma consequência do racismo e da desigualdade social, assim como as outras facções são. Assim como as pessoas são levadas
pro crime. Porque o capitalismo empurra isso. Empurra as pessoas para isso quando não dá oportunidade, quando não dá casa, não dá comida, quando tudo a gente precisa comprar. O que você faria se você tivesse desesperado para alimentar suas crianças, que você teve e não tem emprego, e não consegue emprego para nenhuma? E aí, a gente se vira com o que dá. E a partir daí surgiu o PCC, impôs as suas regras. E impôs de que maneira? No começo, pela violência absoluta. Uma década depois do massacre, o PCC passou a dominar, além dos presídios, as ruas. E o PCC foi dominando e impondo suas regras, de início no Carandiru, depois foi se espalhando para outras cadeias e hoje é a maior facção. Hoje eles dominam o crime organizado aqui em São Paulo e em vários outros estados. Então, as pessoas que na época acharam, não, devia ter matado 200, são ignorantes. Não sabem que isso vai ter consequências. Sim. E olha as consequências aí. As consequências foram de que o Estado perdeu o controle das cadeias. O controle hoje é um controle muito mais restrito e muito menos abrangente do que o que era no passado. A conclusão é muito simples. O Estado, ao exercer sem inteligência o monopólio da força, criou as condições para o surgimento de uma facção com a qual hoje ele tem muita dificuldade de lidar. Bastou uma tarde de uso desmedido e inconsequente da violência para gerar um problema que está aí até hoje. Recentemente, o Estado brasileiro deu sinais de que está começando a entender como lidar com isso. E para quem também é aqui do Rio de Janeiro, vai lembrar muito bem de que alguns anos atrás foi colocada a UPP, né? A Unidade de Polícia Pacificadora nas favelas do Rio de Janeiro, porque isso ia resolver o problema da segurança pública. A gente vai levar o Estado para dentro da favela e vai acabar com o crime organizado. Foi uma matança igual a foi agora. E anos depois a gente está vendo a mesma matança de novo. Então foi o Carandiru, não resolveu com a violência. Criou mais violência. O PP, vamos tentar resolver na violência de novo. Não resolveu mais uma vez. E agora não vai resolver mais uma vez. A única pessoa que veio nesse Rio de Janeiro e tentou fazer alguma coisa pelo favelado foi o Brizola, que levou saneamento básico para as favelas, que fez os CIEPs, que estava tentando dar dignidade para a vida dos trabalhadores de comunidade. Para os moradores de comunidade que são trabalhadores, que são a base desse sistema. Inclusive, são os descendentes das pessoas que deram condição para esse sistema funcionar. Porque se existe capitalismo hoje, com a acumulação absurda de bens de quem é burguês, é porque existiu o trabalho escravo de pessoas negras e indígenas que levou à acumulação dessas riquezas. Ponto. Ponto final. A Operação Carbono Oculto foi atrás do dinheiro do PCC. E aí, os alvos, eles não estavam nos presídios ou nas comunidades, estavam nos prédios mais luxuosos de São Paulo. A Força-Tarefa descobriu que grande parte do dinheiro era aplicado em fundos de investimentos administrados pela REAG, uma das maiores gestoras independentes do país, listada inclusive na Bolsa de Valores de São Paulo. O patrimônio de ao menos 40 fundos somava 30 bilhões de reais. Para lidar com o PCC, não adianta ir até os presídios ou as comunidades, porque esses são só os lugares em que o PCC exerce o seu poder. A raiz, a fonte desse poder está em outro lugar. E atacar a raiz do problema é ser radical. E eu sei que nisso a gente concorda em absoluto. Eu e você queremos ver um combate radical ao crime organizado no Brasil. Eu e você queremos o combate na raiz do problema, que é o capitalismo. Um combate radical ao Comando Vermelho tem que achar a raiz do poder dessa organização. E se essa raiz estivesse na favela, a polícia teria saído de lá com muito mais que 93 fuzis. A Operação Carbono Oculto não deu ao Brasil imagens sangrentas, mas achou muito mais que armas. Achou 50 bilhões de reais. E nós ainda combatemos o crime no Brasil como se ele residisse na favela. Eu afirmo peremptoriamente que não tem nenhum líder importante de crime organizado no Brasil morando em favela.
Líderes de crime organizado moram em condomínios de luxo, fazem negócios em alto nível, em Miami, Amsterdã, são poliglotas, viajam em jatinho privado, né? Então, se a gente quer realmente desarticular o crime no Brasil, é preciso que a gente deixe de olhar só para baixo e a gente comece a olhar para o andar de cima, né? Compreende isso? É nisso que eu gostaria que a gente pudesse concordar. O jeito mais radical de combater o crime organizado não é necessariamente o jeito mais sangrento. Se você quer ver o Brasil livre das organizações criminosas, se você sente raiva dessas facções, eu compreendo, eu sei como você se sente, mas tenha certeza de uma coisa: tem muita gente por aí disposta a se aproveitar desse seu sentimento, que é legítimo. Gente que tem conexões com o crime organizado, mas que promove a matança na favela e que depois transforma os caixões... Gente, sério, quantos anos tem essa menina, gente? Essa mulher parece que tem 20 e poucos anos. Tá com um filho morto na frente dela. Cara... Em palanque político, esses são tão dignos do seu desprezo quanto qualquer bandido de qualquer facção. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu gostaria de dedicar esse vídeo sem ironia nenhuma a você que viu meu último trabalho relatando as circunstâncias políticas dessa operação e aí deixou na caixa de comentários a sua percepção de que o meu texto na verdade era um editorial em defesa dos bandidos, outras coisas aí nessa toada. Olha isso, cara. Álvaro, tu não aprende, né, cara? Mesmo depois de tudo, tu ainda fica nessa ladainha defendendo o bandido. Às vezes o que aconteceu contigo é retorno do teu pensamento destrutivo ao povo brasileiro. Mais faxina, por favor. Tinha que levar mais bandidos pro saco. Moço, não tem nada que fazer videozinho pra lamentar morte de bandido, não. Nada disso precisaria acontecer se não tivesse bandido na favela, ué. Achei é pouco. Tem que correr toda semana. Certo é deixar os bandidos em paz, né? Sucesso absoluto de operação. Ninguém aguenta ficar na mão de bandidos. Se o Arvro não passar pano pra bandido, não é nada de Arvro. Polícia fez um excelente trabalho. Por mais notícias de bandidos na vala. Gente... É sério, se vocês estão repetindo esse discurso, vocês estão mortos por dentro. Porque vocês não conseguem nem ter mais olhar de empatia pela vida de outro ser humano. Porque, como eu disse, não existe pena de morte no Brasil. As pessoas, se são criminosas, se cometeram algum crime, elas devem ser julgadas e não mortas, e não assassinadas, e não executadas, e não decapitadas. E como eu falei e repito mais uma vez, inúmeras mães, inúmeros depoimentos de mães falando que os seus filhos eram trabalhadores, gente que trabalhava na pizzaria, gente que era estudante de faculdade, gente que era trabalhador, morreu nessa guerra. E os que estavam realmente envolvidos com crime deveriam ser julgados pela justiça e não mortos. E ponto. Saiba que eu recebo tudo isso com muita naturalidade, muito bem, sem rancor nenhum. E eu queria te dizer que eu não sou seu inimigo. Aliás, como Thorfinn antes de mim, pega essa referência, eu não tenho inimigos. E como você se concedeu a liberdade de apontar o que você considera ser o meu erro, eu vou fazer o mesmo. E eu vou te dizer que eu estou muito convicto de que o seu legítimo saco cheio com o domínio do crime organizado, esse seu saco cheio está sendo usado, está sendo instrumentalizado em nome de um plano de poder que não contempla os seus interesses e não está nem aí para a sua vida. Você pode dizer que eu estou errado, ou você pode guardar com você esse meu alerta e ficar esperto. Aí sim, eu disse tudo o que eu queria. Bora ouvir, né? Os apoiadores desse canal mandam áudios para um grupo que a gente tem lá no Telegram. Você, aliás, está convidadíssimo a participar. E assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Hey, listen! Adoro o barulhinho da fada do Zelda. Sobre essa operação no Rio de Janeiro, eu vi uma tirinha de um artista chamado Leandro Assis. E eu gostaria de narrar essa tirinha porque
ela é perfeita para ilustrar o que está acontecendo no Rio. Tem um governador que está em frente a uma mesa com vários representantes das forças policiais do Rio. E aí ele diz: depois que a Zona Sul estiver segura, analisaremos a ampliação do perímetro. Alguma dúvida? E aí o coronel fala: governador, com todo respeito, o senhor quer que eu peça para os meus homens que façam a segurança apenas dos moradores da Zona Sul? E que ordene. Essas são as minhas ordens, coronel. O senhor terá dificuldade para cumpri-las? E ele responde: francamente, governador, temo que sim. A cidade toda está sob ataque. Muitos desses homens são a única chance de segurança de suas famílias. Receio que eles decidam não cumprir as ordens. É o fim da picada. Uma crise sem precedentes e o comandante da polícia militar me ameaça com insubordinação. Vou ter que exonerá-lo, coronel? Não é isso, governador. Eu só acho que a missão da polícia militar deve ser proteger a todos, sem nenhum tipo de discriminação. Um outro personagem responde ao coronel: e o senhor quer mesmo discutir a missão da PM, coronel? Então dá uma olhada no brasão da polícia. O que temos aí? A coroa, a cana-de-açúcar e o café. A monarquia e os grandes proprietários de terras. O que essas elites da época tinham medo? Olha o ano em que a PM foi criada, 1809. O que existia em 1809 no Brasil? Escravidão. A PM foi criada para proteger as elites dos seus escravos, para evitar revoltas. E o coronel responde: mas isso foi há muito tempo, as coisas mudaram. Mudaram nada. Em toda a sua carreira, quantas vezes o senhor meteu o pé na porta de um apartamento na Zona Sul, coronel? E quantas vezes o senhor invadiu um barraco da favela sem mandado e sem pedir licença? A PM existe para fazer a repressão social, para deixar o pobre quieto no canto dele, para que as elites possam mandar no país em paz. A PM já cuidou dos escravos, já usou tiro, porrada e bomba contra os favelados, e agora é a vez de exterminar os acordados. Então vai, coronel, limpe a Zona Sul pra gente. É muito revoltante, sabe? Tipo, é muito revoltante ver isso tudo. E como moradora do Rio de Janeiro, eu sei que, tipo assim, ontem, essa semana, essa operação foi mais uma operação. Semana que vem vai ter outra operação. Na outra semana vai ter outra operação. Que talvez não mate 130, mas vão matar 2 aqui. Daqui a pouco ela mata 10 ali. Daqui a pouco ela mata 3 ali. E em todos os estados do Brasil, imagina isso. Se você for ver qual é a cor das pessoas que estão presas no Brasil. Essas pessoas que estão presas no Brasil, elas foram julgadas? Elas já foram julgadas pelos seus crimes para ter certeza se elas cometeram esses crimes de verdade? Quem foi julgado no Brasil? Quem é preso no Brasil ainda? Não é um ato isolado, não foi uma operação isolada. Essa é a política de segurança pública do Brasil. Essa é a política de segurança pública do governador de direita do Rio de Janeiro. Essa é a política de segurança pública que as elites querem para o Brasil. Exterminar o preto e o pobre para que eles continuem o processo de embranquecimento que eles quiseram começar lá no século XX. É triste, é dilacerador, assim, eu não tenho palavras. Não existe como a gente ter saúde mental nesse caos. Não existe como a gente ter saúde mental. E eu espero, no fundo do meu coração, que vocês consigam transformar esse ódio, essa tristeza, essa raiva em organização, para a gente de fato construir uma democracia, para a gente de fato construir a democracia para os trabalhadores brasileiros, que são as pessoas que levam esse país nas costas. E se você também foi uma pessoa que foi afetada por tudo isso, o meu acolhimento, meu abraço, meu carinho. E é isso, organize seu ódio, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos na luta
pra gente poder dizer daqui a 30 anos que não teve mais uma operação, que a gente conseguiu de fato, e não 30 anos, né? Pelo amor de Deus, vamos falar a verdade. Eu quero isso para ontem. Eu não quero demorar mais 30 anos para acontecer isso novamente. Eu quero que ano que vem não tenha outra chacina. Eu quero que a próxima não aconteça. Então a gente precisa organizar o nosso ódio, porque é só a organização da classe trabalhadora que vai libertar a classe trabalhadora desse sofrimento. E é isso, todo o meu apoio às vítimas, aos familiares do Complexo do Alemão, da Vila da Penha. Estamos juntos e eu estou aqui somando nessa luta pra gente ter a favela livre de verdade. Beijos e até a vitória.